Significa você, numa favela, a mãe é faxineira, o pai ajudando de posto de gasolina, o filho ajuda no cobrador de ônibus, a outra filha trabalha na lanchonete da esquina ou na farmácia. Então, o que aconteceu com as famílias pobres no Brasil, que geralmente não têm nenhuma educação financeira, nem outra qualquer, é que o risco de crédito delas também ficou diluído na família. E isso é uma novidade no Brasil. E queria que você falasse um pouquinho disso. Talvez seja esse o fato de que estimula os cartões de crédito, os banqueiros, a descer a esse nível de microcrédito, porque sabem que se o pai perdeu o emprego, o filho segura, a mulher segura. Olha, essa nossa conversa antes das câmeras foi uma lição para mim. Eu nunca tinha pensado dessa forma. E isso, naturalmente, o que acontece? Por conta desse movimento social, a inadimplência acabou diminuindo proporcionalmente ao que era antes. Isso é um fato. E isso encorajou os bancos a emprestarem mais. Eu tenho certeza que eles não pensaram dessa forma estruturada como você. Eles continuaram emprestando, dando crédito no cartão, e por algum motivo as famílias não tinham os problemas que tinham antes. Mas, objetivamente, o risco do crédito diminuiu. Eu acho que sim. Porque antigamente nós tínhamos a cabeça do casal, né? Que era o chefe da família, o homem era o empregado e trazia o dinheiro. Quando esse cidadão perdia o emprego, ou tinha um contratempo, o mundo desabava. Hoje em dia, você tem mais participantes da família, de alguma forma, isso pulveriza o risco. A história que ainda não foi contada, história com H, é porque também essa família nunca comprou tanto a prazo como antes, como agora. Agora ela compra TV de plasma, agora ele tem meia dúzia de celulares na família, que consomem um pedaço da renda, todos têm internet. Enfim, o que a gente tem que torcer, e não tem outra palavra, é que nós não tenhamos um freio abrupto no crescimento econômico. Porque, como eu digo, você andar a 120 km por hora no seu carro é uma velocidade boa, não é? Então tá bom. Mas e se você estava a 180 e brecou de repente, você vem contra o vidro. E se o carro não é bom e que não tem o airbag, você bate a cabeça no vidro. E eu digo que a educação financeira no Brasil é equivalente ao airbag. E a maioria da população brasileira não tem esse airbag. Então nós crescemos a 7% ao ano, se cair para 4%, é um freio. Não é que a economia parou, entrou em recessão, mas é o freio. Então é gente que perde emprego, é gente que passa a ganhar menos, são os bancos que cortam as linhas, e a gente pode ter esse movimento de choque da cabeça contra o para-brisa. E você vê uma mudança de governo agora federal com as eleições majoritárias, você sente em algum nível esse perigo? Fernando, você vai responder a pergunta da Márcia logo depois do nosso rápido intervalo. Nós estamos conversando com o Fernando Blanco, presidente do Instituto para o Desenvolvimento da Cultura do Crédito. E ele havia ficado de responder a uma pergunta da Márcia Raposo, porque o Fernando havia dito no primeiro bloco que pode haver um momento em que haja uma repentina redução na velocidade do crescimento, e isso poderá causar um fenômeno parecido com a frenagem brusca de um carro em alta velocidade sem airbag. E a Márcia perguntou se o Fernando acha que isso pode acontecer depois das eleições presidenciais em outubro. Perfeito. Eu não vejo uma relação de causa e efeito das eleições, e seja lá quem ganhe, com esse momento do crédito. Eu acho que é um fator assim, absolutamente econômico, ou economicista, e isso tem a ver com como os homens que dirigem os comitês de crédito dos bancos enxergam o momento econômico. Na minha visão, essa desaceleração pode acontecer por dois motivos. Um é a inflação. É o Brasil crescendo a galope, e para mim foi uma grande surpresa o Banco Central o Banco Central e as instituições que calculam os índices de inflação não terem detectado qualquer tipo de inflação nos últimos 3 meses, tanto é que a Selic estabilizou. Mas os dados que a gente vê são assustadores, né? Pré-sal, Copa, Olimpíada, infraestrutura,
quer dizer, dinheiro vindo de fora, assim, um tsunami de dólares entrando no Brasil. Isso não pode explicar por que não há inflação? Olha, até onde eu entendo... Tem um excesso de oferta de moeda. Mas o diabo é que se todas as pessoas com esse excesso de liquidez saem comprando tudo o que elas querem, vai faltar oferta de produtos e serviços, e aí você poderia ter uma inflação de demanda. Inflação de demanda. Isso. Agora, não aconteceu. Se acontecer, aí a Selic sobe, o spread bancário sobe junto, e aí você tem um mecanismo que torna o devedor mais doente. Um outro fator, e que tem a ver com aí sim com a desaceleração, é se essa farra do crédito, vamos chamar assim, gerar inadimplência nos bancos lá na frente. Tem sinal disso? Hoje não, mas eu sou um pouco cínico. O que acontece? Quando os portfólios de crédito aumentam, os volumes de crédito aumentam, você vai ver o resultado sempre lá na frente. Porque o neo-endividado, ele só vai ter o problema daí a 3, 6 meses. Então, o que acontece? Por mais que nós estejamos vendo problemas de crédito, nós, os bancos, de um crédito dado há 3 meses atrás, o estoque de crédito na economia continua crescendo muito aceleradamente. Portanto, o percentual de problemas de crédito em relação ao estoque de crédito ainda não é preocupante. Fernando, agora deixa eu fazer uma pergunta bem pragmática, para dizer o mínimo. Quando houve, lá em 2008, quando o Lehman quebrou, quem foi que induziu o crédito para que o Brasil não empacasse no meio da economia? Os bancos estatais. Sim. Então, os bancos privados privaram-se de se exibir e de tomar qualquer cliente com qualquer nível de risco. Quem tomou mais risco foram os bancos que estavam sob a mão do governo. Perfeito. E quem pôde continuar selecionando seus clientes foram os bancos privados, olhando a grosso modo falando, né? Então, se tiver vamos dizer, um problema desse que você diz, vamos ter que pensar, os comitês dos bancos, vai começar pelos estatais, porque a Caixa Econômica Federal não vai mais dar 70 bilhões de dólares para fazer casa, talvez. Banco do Brasil não vai dar mais dinheiro para o setor privado, substituindo o BNDES com taxas muito baixas, como ele fez no caso da Vale, agora por várias empresas. Então, se você imagina que nós temos um fator novo na hora de crédito, que é o Estado diretamente acionista de um banco, tentando diminuir a usura, digamos assim, isso não é um fator novo na análise do crédito a longo prazo? Porque se o presidente, quer dizer, se a União decide que o banqueiro dele pode tomar juros, quem vai poder dizer, tomar risco, quero dizer, quem vai poder dizer que não? Então, nós temos uma coisa assim, que é a regra do jogo seguida pelos bancos privados, com seus altíssimos níveis de seletividade de crédito, de análise de crédito, e o banco estatal, que tem uma certa análise de crédito, mas não é tão rigorosa assim. Esses dois fatores não vão ajudar a ver um equilíbrio de oferta, mesmo nas horas ruins? Você não vê isso? Vejo sim. Você endereçou o assunto com perfeição. Foram os bancos estatais, tanto os comerciais como o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste e o BNDES, principalmente, como grande banco de fomento para investimentos, né, em infraestrutura, imobilizado. Essa turma é que segurou o país no momento do aperto, porque não só os bancos privados, mas qualquer empresa naquele momento paralisou qualquer tipo de atividade. Então, foi uma paralisia geral para ver o que ia acontecer. Isso, a gente tem que olhar por 2 ângulos. O ângulo seguinte, se isso foi vamos lá, foi correto para segurar um início de depressão que nós poderíamos ter naquele momento. Mas daqui a 3, 6 meses, 1 ano, é que a gente vai ver se a decisão de crédito foi correta. Se a quantidade de dinheiro. Que a gente vai ver Brasil crescendo a 7%, daqui a pouco vai crescer a 4%, e aí vamos ter a frenagem. Você não vê um crescimento longo e duradouro a taxas altas como a China, por exemplo? Olha, eu acho que o Brasil é um país